Cristianismo Puro e Simples, livro 2, capítulo 1. As concepções concorrentes de Deus. Pediram-me para lhes dizer em que os cristãos acreditam. E vou começar lhes contando uma coisa na qual os cristãos não precisam acreditar. Se você for cristão, não precisa acreditar que todas as outras religiões sejam simplesmente de todo erradas. Se for ateu, terá de acreditar que o ponto central de todas as religiões do mundo é simplesmente um grande erro. Se você for cristão, tem a liberdade de pensar que todas aquelas religiões, mesmo as mais exóticas, contêm pelo menos uma parcela da verdade. Quando eu era ateu, tinha de tentar convencer a mim mesmo de que a maioria das pessoas da humanidade sempre esteve errada sobre a questão que lhe interessava mais. Quando me tornei cristão, passei a assumir uma visão mais liberal. Mas é claro, ser cristão quer dizer pensar que onde o cristianismo difere de outras religiões, aí o cristianismo está certo e elas estão erradas. É como na aritmética. Há somente um resultado certo para a conta, e todos os outros estão errados. Mas alguns dos resultados errados estão mais perto do acerto do que outros. A primeira grande divisão da humanidade se dá entre a maioria, que acredita em algum tipo de Deus ou deuses, e a minoria, que não acredita. Nesse ponto, o cristianismo alinha-se com a maioria. Os gregos e romanos antigos, os selvagens modernos, os estoicos, os platonistas, os hindus, os muçulmanos, etc. Contra o materialista europeu ocidental moderno. Passo agora à próxima grande divisão. As pessoas que acreditam em Deus podem ser divididas de acordo com o tipo de Deus em que acreditam. Há duas ideias bem diferentes quanto a esse assunto. E uma delas é que ele está além do bem e do mal. Nós, seres humanos, chamamos uma coisa de bem e outra de mal. Mas, de acordo com certas pessoas, isso não passa de um ponto de vista. Essas pessoas diriam que quanto mais sábio você vai ficando, menos tem o desejo de chamar alguma coisa de boa ou má. E mais claramente você consegue ver que algo é bom em certo sentido e mal em outro. E que nada poderia ter sido diferente. Consequentemente, essas pessoas acham que muito antes de você chegar a uma visão que esteja perto do ponto de vista divino, a distinção teria desaparecido completamente. Nós chamamos um câncer de mal. Elas diriam porque ele mata uma pessoa. Mas você também poderia chamar um cirurgião bem-sucedido de mal porque ele elimina o câncer. Tudo depende do ponto de vista. A outra ideia oposta é que Deus é definitivamente bom e justo. Um Deus que toma partido, que ama o amor e odeia o que é odioso. Que deseja que nós nos comportemos de uma forma e não de outra. A primeira dessas visões, aquela que pensa que Deus está além do bem e do mal, é chamada de panteísmo e foi defendida pelo grande filósofo prussiano Hegel. E até onde eu consigo entender, pelos hindus. A outra visão é sustentada por judeus, muçulmanos e cristãos. E essa grande diferença entre panteísmo e a ideia cristã de Deus normalmente vem acompanhada de outra. Os panteístas geralmente acreditam que Deus, por assim dizer, anima o universo da mesma forma que você anima o seu corpo, que o universo quase chega a ser Deus, de modo que, se ele não existisse, o universo tampouco existiria e qualquer coisa que você encontre nele faz parte de Deus. A ideia cristã é bem diferente. Eles pensam que Deus inventou e criou o universo. Como uma pessoa tira uma foto
ou compõe uma peça musical. Um pintor não é uma pintura, e ele não morre se sua pintura é destruída. Quando você diz, ele pôs muito de si nessa obra, só o que está querendo dizer é que a beleza e o interesse que ela desperta seriam da cabeça dele. Sua habilidade não está na pintura da mesma forma que está na sua cabeça ou mesmo em suas mãos. Espero que você veja a relação disso com a diferença entre panteístas e cristãos. Se você não levar essa distinção entre bem e mal muito a sério, então será fácil dizer que qualquer coisa encontrada neste mundo faça parte de Deus. Mas é claro que, se você considerar algumas coisas realmente más e Deus realmente bom, então não poderá falar dessa maneira. Você terá de acreditar que Deus esteja separado do mundo e que algumas das coisas que vemos neste planeta sejam contrárias à vontade divina. Ao ser confrontado com o câncer ou com a miséria, o panteísta poderá dizer: se pudesse encarar essa situação do ponto de vista divino, você se daria conta de que isso também é Deus. O cristão responderá: não diga estas malditas tolices, pois o cristianismo é uma religião combativa. Ele defende que Deus criou o mundo, que o espaço e o tempo, o frio e o calor, e todas as cores e os gostos, e todos os animais e vegetais são coisas que Deus inventou da sua cabeça, da mesma forma que uma pessoa inventa uma história. Mas ele também pensa que muitas coisas deram errado no mundo que Deus fez e que ele insiste, e de forma contundente, que nós as coloquemos de volta no lugar. E é claro que isso levanta uma questão controversa. Se o Deus que fez o mundo é bom, por que esse mundo desandou? Por vários anos, eu simplesmente me recusei a dar ouvidos às respostas cristãs a essa questão, porque continuei sentindo que o que quer que você diga, e por mais inteligente que sejam os seus argumentos, não seria mais simples e fácil dizer que o mundo não foi feito por nenhum poder inteligente? Será que seus argumentos todos não passam simplesmente de uma tentativa complicada de fugir do óbvio? Mas então isso acabou me fazendo ter de encarar outra dificuldade. Meu argumento contra Deus havia sido que o universo parecia muito cruel e injusto. Mas de onde eu havia tirado essa ideia de justo e injusto? Uma pessoa só chama uma linha de torta se tiver alguma ideia do que é uma linha reta. Com o que eu estava comparando esse universo quando chamei de injusto? Se o espetáculo todo estava ruim e sem sentido do início ao fim, por assim dizer, por que eu, que supostamente era parte do espetáculo, estaria reagindo de forma tão violenta a ele? Uma pessoa se sente molhada depois de cair na água porque ela não é um animal aquático. Já um peixe não se sentiria molhado. É claro que eu poderia desistir da ideia de justiça, dizendo que não passa de uma ideia particular. Mas se fizesse isso, meu argumento contra Deus também teria entrado em colapso. Pois seria o mesmo que dizer que o mundo era realmente injusto, e não simplesmente que ele não fora criado para satisfazer meus caprichos pessoais. Assim, no mesmo ato de tentar provar que Deus não existe, em outras palavras, que toda a realidade era sem sentido, descobri que era forçado a admitir que uma parte da realidade, qual seja a minha ideia de justiça, era sim dotada de sentido. Consequentemente, o ateísmo se revela muito simplista. Se o universo inteiro não tem sentido, não teríamos como descobrir que ele não tem sentido. Semelhantemente, se não houvesse luz no universo e assim nenhuma criatura dotada de olhos, jamais saberíamos que ele é escuro. A palavra escuridão seria desprovida de sentido.